Estamos de volta com o CJC Sport. Antes de ir para o intervalo, estávamos falando de Liga dos Campeões. E olha só, os classificados são... Lembrando que Liga dos Campeões não é sorteio, tá? Até as quartas de finais é sorteio e depois na semifinal não tem como sortear, né? Aliás, semifinal é sorteio também, Também. Semifinal Final é que aí sorteio não, também, já o confronto. Wolfsburg e Gent, o Wolfsburg venceu, tá nas quartas. Real Madrid tá nas quartas, desclassificou a Roma. O PSG desclassificou o Chelsea e está na próxima fase. Barcelona tirou o Arsenal. Bayern de Munique tirou a Juventus. Atlético de Madrid tirou o PSV. Benfica venceu o Zenit da Rússia. E o Manchester City desclassificou o Dinamo de Kiev. E eles vão se enfrentar através de sorteio nas quartas de final, Liga dos Campeões. Escutei um comentário ontem e eu achei muito pertinente. A Liga dos Campeões é uma Copa do Mundo anual. É impressionante. A qualidade dos jogos é impressionante. Lógico que tem jogo meia boca, na fase de grupo, na fase de mata-mata e tal, mas na sua maioria são jogos espetaculares que impressionam. Vamos falar de Libertadores agora? É também porque muitos dos jogadores que participam da Copa do Mundo estão disputando a Champions League. E nem todo mundo que está na Champions League participa da Copa do Mundo. Vibra. Exatamente. Então Por tem exemplo. isso. Agora, uma questão importante para fechar a Champions. Se houver no cruzamento, no sorteio de amanhã, Manchester City e Bayern de Munique, como será o comportamento do Guardiola? Boa pergunta, rapaz, boa pergunta. Isso porque o Guardiola vai ser treinador do Manchester City na próxima temporada. Vai ser legal, né? Ou o Guardiola sendo eliminado pelo Manchester City, ou o Manchester City sendo eliminado pelo Bayern de Munique, que é treinado pelo Bayern de Munique. Eu sei que isso vai dar uma polêmica. Boa questão. Libertadores, meu amigo, vamos falar de Taça Libertadores da América. E ontem foi impressionante, porque ontem eu assisti Barça e Arsenal, assisti a prorrogação de Juventus e Bayern de Munique, cheguei em casa, fui ver o todo-poderoso Trujilhanos e São Paulo. Meu amigo, primeiro tempo pelo menos, eu assisti só o primeiro tempo. O primeiro tempo foi horroroso, muito ruim, estava difícil de assistir, difícil. Mas a gente vai começar falando do Corinthians, não do São Paulo. O Corinthians venceu o Cerro Porteño ontem por 2-0 e a gente tem os gols aí para poder rodar. Vamos acompanhar os gols da partida, numa partida em que o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem e venceu por 2-0. Quem abriu o placar foi o Lucas, aos 22 minutos do primeiro tempo. Na pequena área, Lucas, iluminado do mole. Foi cruzar, ainda teve o gol contra, fez o gol. Mareco, contra. Não importa, né? Contra o Corinthians. Sim. A torcida comemorou do mesmo jeito, olha lá. Corinthians 2, Cerro Porteño 0. Na terça-feira, antes de ontem, o Santa Fé tinha jogado com o Cobressal e venceu por 3-2. O grupo 8, o grupo do Corinthians está com 9 pontos na liderança. Santa Fé na segunda colocação com 7. Cerro Porteño na terceira colocação com 7. Cobressal com 0 pontos. Tá brigada ali a briga pela primeira e pela segunda colocação. Corinthians 2-0 no Cerro, gente. Já era o que se esperava, né? O Corinthians jogando em casa é totalmente diferente. Já deu trabalho lá no Paraguai para o Cerro Porteño, mas é aquilo, duas expulsões no mesmo jogo, não é difícil um time que aguente, né? O Corinthians, para mim, já vai se classificar com tranquilidade, até porque na última rodada pegou o Cobressal em casa, que é a grande baba do grupo, que está com 0 pontos. Então, tem tudo aí para o Corinthians passar de fase e ter uma classificação tranquila. E brigar por uma das melhores campanhas, que é importante para a definição do mando de campo na fase eliminatória, né, nas oitavas, quartas, avanço até a fase final. E é importante, eu acredito que o Corinthians tenha grande chance, se mantiver esse desempenho em casa, de faturar aí o primeiro lugar do grupo. Bom jogo do Corinthians ontem, tá? O Corinthians jogou bem. Luca fez o gol. Sofreu uma pressão, lógico, jogando contra o Cerro Porteño, uma equipe tradicional. Ia sofrer uma pressão em algum momento. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas o Corinthians jogou bem, mereceu vencer por 2-0, o que deixou os corintianos muito felizes, digamos assim, por uma equipe que começa a se acertar, né? Lembrando que a gente já falou isso aqui algumas vezes, o Corinthians é uma equipe que perdeu muitos jogadores, está sendo reconstruído e começa a se acertar, e essa vitória na Libertadores é lógico, dá confiança para esses jogadores, dá confiança para o Tite e dá confiança para os torcedores em relação
a equipe. Corinthians 2, Cerro Porteño 0. Mais uma coisa para falar? Posso pular para o Atlético? Pode. Atlético Mineiro jogou ontem também pela Libertadores e, meu amigo, venceu mole. O Atlético Mineiro venceu por 3-0 o Colo-Colo. O Casares, mais uma vez, jogou muito bem. O Robinho, que tinha sido mordido por mosquito, estava doente, entrou no segundo tempo. Lucas Prato perdeu um gol na cara e Yuri meteu gol. Vamos rodar aí as partidas não, os gols da partida. Quem abre o placar é o Casares com um belo gol, ó. Cortou pro meio, corte Aquele seco. drible de chutou salão, muito bem, né? logo no comecinho da partida. O Atlético Mineiro ontem sobrou na partida. Sobrou. Só deu o Atlético Mineiro. E poderia ter vencido por mais, Por mais, sim. Como você disse, o Lucas Prato perdeu um gol que realmente eu tô tentando entender até agora como é que ele E perdeu. o time mantém, né, as características ainda da época do Levir, né, mesmo com o Diego Aguirre. Um time leve, um time veloz e um time muito técnico e incomodando os adversários, realmente pressionando E mais desde o firme início. na defesa também. Sim, trazendo aquela característica do técnico, né? Talvez um aspecto a ser melhorado da época do Levir e está aprimorando e fazendo uma grande campanha na Libertadores. E o elenco do Atlético Mineiro é impressionante. A gente acompanhou o segundo gol do Atlético marcado pelo Patrick e esse aí marcado pelo Yuri. O elenco do Atlético é muito bom. O Leandro Donizete, que foi campeão da Libertadores, está no banco pro Júnior Urso, ex-Coritiba, que chegou bem no Atlético Mineiro. Rafael Carioca, impressionante. Ontem, presta atenção nessa informação que eu vou dar. Ontem, o Rafael Carioca não errou um passe. Ele não errou um passe no jogo. Ele teve 100% de aproveitamento. Tudo bem, você pode questionar, ele tocou tudo pro lado, ele não teve nenhum passe de profundidade. Mas, meu amigo, ele é primeiro volante. Ele dá uma qualidade enorme na saída do Atlético Mineiro. E digo mais, hein? Dunga, vamos ficar de olho nesse atleta aí, porque ele tá jogando muito desde o ano passado. Ontem, ele teve 100% de aproveitamento nos passes para uma posição em que nós nos acostumamos a ser brucutu, a bater e dar chutão pra frente. Rafael Carioca, jogando muito. E o elenco é muito bom. Entrou Robinho, entrou Yuri, o Luan começou essa partida, Leandro Donizete estava no banco, saiu o Gemerson Eraso, entrou muito bem, fazendo aí uma dupla de zaga firme, por enquanto, com o Leonardo Silva. O Vitor se machucou. E o goleiro do Atlético Mineiro, que me fugiu o nome dele, cara. Rapaz, qual é o nome do goleiro? Eu vou ver aqui, eu vou lembrar o nome dele. Giovani, o goleiro reserva do Atlético Mineiro, fez uma boa partida ontem também, agarrou bem. Então o elenco do Atlético Mineiro é impressionante. A gente pode até analisar aqui a equipe do Atlético de hoje com a do Atlético de 2013, que tinha Ronaldinho jogando muito bem, Jô no auge, Bernard jogando demais e por aí vai. Mas o elenco do Atlético Mineiro é muito bom e venceu o Colo-Colo por 3-0. Acho que a grande diferença do Atlético de 2013 para esse é que o de 2013 tinha mais qualidade individual. Tinham jogadores com mais capacidade. Agora, no conjunto, o desse ano está melhor. Além desse conjunto, as peças, como o Evandro bem lembrou, há a possibilidade, saindo um Luan, por exemplo, que ficou algum tempo afastado por lesão, ter o Yuri, que é um jogador de velocidade, o Robinho, que veio numa oportunidade aí. O Patrick, que é lateral direito, está Sim, jogando no meio avançado, avançado ali, fazendo a ala, né? Fazendo ali, muitas vezes, a parceria com o Marcos Rocha. Eu sempre falei exatamente. desse Patrick, que eu sempre elogiei muito ele. Quando o Marcos Rocha se lesionava, ou então estava pela seleção, eu sempre que ele jogava, tem até o jogo do Cartola, não sei se vocês já jogaram. Sim. Então, eu sempre escalava ele, que eu sempre achei ele um atleta muito bom, lateral direito excelente. E, às vezes eu até achava ele melhor que o Marcos Rocha. Sempre, às vezes, eu preferia. Ele vem jogando bem. Vem jogando ele muito bom bem jogador. já há tempo já. Tem destaque. Agora tá jogando no meio pra fazer a parceria lá com o Marcos Rocha. E no grupo 5, o grupo do Atlético Mineiro tá na liderança, o Galo, com 10 pontos somados. O Atlético Mineiro na classificação geral só está atrás do Toluca. O Atlético Mineiro é o segundo colocado Atlético da classificação. Nacional. Atlético Nacional. Não levou nenhum gol, ganhou todos os Toluca jogos. é terceiro ou quarto na classificação geral, o Atlético Mineiro é o segundo colocado. Líder com 10 pontos, vice-líder é o Independente Del Valle com 7 pontos. Colo-Colo é terceiro com 5 e o Melgar é quarto colocado com nenhum ponto somado. Atlético Mineiro não está classificado matematicamente, mas virtualmente classificado Chance grande. para a fase de Eu acho que o mata-mata. Toluca é o quarto colocado, que eu acho que quem está em terceiro é o Corinthians. Corinthians, Corinthians que está Com com 9 9 pontos. O pontos. Toluca está com 7. Tá em quarto, acho que é isso mesmo. Momento bom do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com o Diego Aguirre
como a gente começou a falar, quando tu começou a falar, eu disse que acertou também na defesa, e é bem isso, né? O Atlético continua com a volúpia ofensiva que sempre teve, mas mais acertado também na defesa, né? Dava muitos espaços o time, justamente por essa vocação para o gol, pela busca pelo gol, né, que o Atlético tinha, mas sempre os treinadores estrangeiros e principalmente os sul-americanos têm esse foco maior para a defesa e estão trabalhando melhor esse setor no Atlético. Eu acho que vai conseguir dar uma sustentação melhor para esse sistema defensivo do Atlético. E agora a gente vai falar de São Paulo e Trujilhanos. São Paulo, meu amigo, se complicou na Libertadores. O negócio não tá fácil pro São Paulo, não. São Paulo foi até a casa do Trujilhanos para jogar. Teve a oportunidade de vencer com Paulo Henrique Ganso, que acabou desperdiçando o pênalti. O jogo terminou empatado em 1-1. Vamos rodar aí os gols dessa partida. Pode soltar. Quem sai na frente é o Trujilhanos, com Rojas abrindo o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. E logo depois, 2 minutos depois, o Ganso empata a partida. Ganso que vem fazendo seus golzinhos, hein, Ganso? Perdeu o pênalti, mas vem fazendo os golzinhos. E perdeu um pênalti, chutou forte no travessão. Poderia ter dado a vitória para o São Paulo. E esse empate complicou a vida do tricolor paulista na Taça Libertadores da América. O próximo jogo do São Paulo é contra o Trujilhanos, no Morumbi, dia 5 de abril, no Morumbi. O The Strongest é líder do grupo 1, grupo do São Paulo. River Plate, da Argentina, é o segundo colocado com 5 pontos. São Paulo é terceiro com 2 pontos e o Trujilhanos tem 1 ponto somado. Que fase vive o São Paulo. E pesando aquela derrota para o Strongest em pleno Pacaembu e a grande dificuldade do São Paulo nessa classificação rumo, né, os jogos rumo à classificação para a segunda fase, é depender de uma vitória na altitude contra o Strongest. Então, o São Paulo vai ter que se superar, vai ter que buscar vitórias fora de casa aí para melhorar esse momento, né, do time e também o ambiente do clube que não anda muito bom. Talvez o São Paulo ainda tenha uma leve chance, porque dos 3 jogos que restam, 2 são em casa. O problema é que um jogo em casa é contra o River Plate, que apesar do empate lá em 1-1 no Monumental de Nunes, o time do River Plate tem uma grande equipe que pode causar uma grande dificuldade aqui no Morumbi para o São Paulo. Agora o que resta é torcer mesmo para ver se o São Paulo consegue encaixar e dar uma boa sequência. Tá precisando encaixar em São Paulo. Tá difícil, tá difícil. Vamos passar aqui para a Copa do Brasil, gente. Olha só. Ontem, Goianésia. O time que era do Wendel Lira. O Wendel Lira tá no Vila Nova. Vila Nova agora. Não tem informações mais dele, né? Como é que ele tá lá. Boa pra gente poder dar uma pesquisada. Goianésia ficou no empate em 1-1 com o ABC. Também ontem o Linense empatou em 1-1 com o Botafogo da Paraíba. Rio Branco do Espírito Santo perdeu para o Santa Cruz em casa por 1-0. Londrina venceu fora de casa o Paraupebas ontem. E o Flamengo jogou contra o Confiança e perdeu, meu amigo. O Fortaleza empatou com o Imperatriz. O Globo FC empatou com o Bahia em 0-0. E o Flamengo perdeu para o Confiança. Não tivemos uma rodada, então, portanto, de visitantes eliminando o jogo de volta, né? Esse era o grande planejamento no caso do Flamengo, que foi com o time titular para esse jogo com Confiança e, pelo visto, confiança perdeu. Foi cheio de confiança, Detalhe, cheio de com 8 minutos do primeiro tempo estava com a mais. Cheio de si e não transformou essa confiança em gols, né? E aí a gente vai comentar sobre isso, né? E quem marcou o gol foi o Everton. Pode rodar o gol dele aí. Faltou confiança, faltou talento, porque o Flamengo estava com a mais desde os 8 minutos do primeiro tempo. É importante frisar que muitas chances foram criadas. Não foi aquele jogo que foi totalmente apático durante todos os 90 minutos. Sim. Durante o primeiro tempo, o Flamengo criou pelo menos umas 3, 4 chances claríssimas de gol. O Guerreiro perdeu um gol na cara do gol, quis fazer um gol bonito e cobrir no goleiro, dando uma cavadinha. O Emerson, que já vem demonstrando esse comportamento, essa individualidade exagerada,
tirou um gol do Ederson. O Ederson já estava com o corpo preparado para fazer a batida na bola e ele entrou na frente e perdeu o gol também. E outros lances também, uma cabeçada do Guerreiro no cruzamento do William Arão também. Então, quer dizer, uma enxurrada de gols, né? E aí, como o próprio Muricy fala, já criou esse jargão, a bola puniu o Flamengo, né? Soberbo em campo. E o Confiança se trancou lá na defesa, trouxe todos os seus jogadores para a defesa e numa única chance que teve... Na falha do zagueiro. Na falha dupla, né? O Jorge, que foi facilmente driblado, e o Rodinei, que furou na área, a bola sobrou, o Everton pegou. E, na minha opinião, uma bola defensável, mesmo forte, foi na direção do Paulo Vitor, que está devendo, e acho que o Muralha já merece uma oportunidade no gol do Flamengo. E essa derrota para o Confiança pode tirar a confiança do Flamengo aí para o restante do Campeonato Carioca, a próxima fase da Copa do Brasil, Brunão? Olha, Evandro, eu realmente não sei te dizer isso, mas assim, se a gente for ver na teoria, não pode deixar se abater, porque cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato. Se você deixar uma derrota na Copa do Brasil, mas é uma derrota para uma equipe fraca do Sergipe, jogando com a mais. Tem um peso essa derrota. Tem um peso, a torcida está em cima, está cobrando, os jogadores estão sendo muito cobrados. Isso acaba pesando, mas na teoria não deveria ser um problema, porque o Campeonato Carioca é uma coisa. O Flamengo ganhou o primeiro jogo, ganhou a primeira rodada. Tem um importante clássico agora, que é o Fla-Flu. Então, acho que agora é esquecer esse jogo e bola pra frente, ganhar o Fla-Flu para retomar essa confiança, até porque não tem nada perdido. Perdeu de 1-0, mas ainda tem o jogo de volta, que é em casa. Muita coisa pode acontecer. O grande prejuízo do Flamengo com essa derrota é não ter eliminado o jogo da volta, né? O Flamengo está sem estádio, né? Como os grandes clubes carioca, exceto o Vasco, e tem que buscar aí sedes para poder disputar suas partidas. E é mais uma partida nesse calendário apertado do Flamengo. Eu acho que o mais importante, Evandro, de se falar nessa derrota do Flamengo é o esquema de jogo do Flamengo, que eu acho que pode ser questionado a partir de agora com 3 atacantes, a presença do Cirino, do Sheik, que vem deixando a desejar. Rapaz, o programa hoje passou voando. Bruno, meu amigo, obrigado aí pela participação. Valeu, Evandro, mais uma vez, obrigado ao CJC pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando tudo o que acontece na rodada, do futebol, do surf, NBA. O que tiver para comentar, a gente está aí para falar sobre tudo. Leonardo, obrigado, meu amigo. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado aí pelo convite. Estaremos juntos aí na próxima semana. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Amanhã, 2h30, estaremos de volta. Até lá. Valeu.